Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje 21 de dezembro de 2020. Está no ar, não ao vivo, gravado agora no final da tarde desta segunda-feira, mas um programa fresquinho, inédito para você, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros Clean TV, CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, mas que, à medida do possível, a gente vai interagindo com você ali pelas redes sociais. Horários alternativos no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Tecnolar 30 anos, o que você precisa está na Tecnolar. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda, estará em evidência no SIC em Gramado, em maio de 2021. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, dessa segunda-feira. Muito boa noite, nossos telespectadores e internautas. O último programa gravado do ano, gravei no começo da tarde o programa da próxima quarta-feira. E agora o desta segunda-feira, amanhã à noite, nós temos um programa especial, musical. O secretário Ralf Cardoso, convidado especialmente para acompanhar. Onde a gente vai ter muita música aqui pela nossa Vale TV. Chorinho, música popular brasileira da melhor qualidade. Então, todos convidados a partir das 21 horas, um programa que entra na grade de 2021, mas que a gente já vai dar uma pinceladinha para você aqui, um programa up, para cima, com o Vanido e com o César Dieter. Olha, todos convidadíssimos para estar na nossa audiência. Quero especialmente dedicar o programa de hoje, egoisticamente, assim, para minha mamãe, que está de aniversário, Dona Dionir. Beijo, Dona Dionir, que não vai estar nos assistindo, evidentemente, mas eu vou dizer para ela que deixei esse beijo para ela, tá, secretária? Tá. Aí tá feita justiça, pelo menos. Muito boa noite, senhora secretária. Desde já, secretário Ralf, secretária Maristela, parabéns pela forma distinta com a qual a nossa prefeita municipal destacou o trabalho de vocês, sendo exatamente os primeiros secretários a serem confirmadíssimos nesse novo governo, né, Dudu? Então, secretária, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Secretária atual, estava brincando com a secretária aqui fora do ar, que ela vai pedir música no Fantástico, né? 3 vezes secretária, pode pedir música. Muito boa noite, parabéns, secretária. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento. É um prazer imenso estar aqui nessa bancada novamente contigo, com o Ralf, um grande parceiro, secretário. A gente se entende muito bem, né, Ralf? Sim. Faz vários trabalhos em parceria. Boa noite a todos que nos acompanham, então. E é um privilégio estar aqui. Privilégio ser destacado dessa forma pela prefeita, secretária agora Foi honroso. Eu diria, é bonito, né? Eu diria que foi de muita honra para mim, né, a forma como a prefeita Fátima me convidou, pela segunda vez. E eu fiquei bastante emocionada, chorei. Chorei. Não tinha nada combinado antes? Mesmo? Não, nem absolutamente nada. Mas que coisa séria. Ô, prefeito, como é que faz isso, né? Não, eu até pensei, bom, eu penso que ela não vai me dispensar, né? Eu esperava, talvez, que ela me convidasse, né? Mas eu nunca me manifestei em nenhum momento. As pessoas vinham perguntando, né? As equipes diretivas das escolas, pessoas da Secretaria de Educação, ficavam assim dando uma pressão, né, depois que a prefeita se reelegeu, perguntando se eu ia ficar. A minha resposta sempre foi: isso será oficializado pela prefeita no momento oportuno. Mas, né, eu sinceramente tenho uma excelente relação com a prefeita Fátima. Ela é uma pessoa que me respeita bastante, me dá muita autonomia, né? Mas eu também sei até onde vai minha autonomia, né? Eu não tomo uma decisão impensada, né, sem ter trocado uma ideia com ela. Mas, neste contexto geral dos 4 anos, sempre uma excelente relação, uma pessoa equilibrada, uma pessoa séria, uma pessoa que dá espaço para a gente voar mesmo, para a gente andar, fazer a diferença. E motiva, incentiva, então... É uma honra trabalhar com ela.
E naquele momento, já posso falar disso? Pode. Então, claro, eu esperava que ela me convidasse, né? Mas antes da eleição, eu não pensava em aceitar. Eu pensei, bom, aqui termina essa gestão, termina o meu compromisso também com a prefeita, né? Porque quando eu assumi, aceitei o convite, é um compromisso que a gente assume, né? Porque tu não pode simplesmente, né, abandonar no meio do caminho. Então eu pensei, cumpri com aquilo que eu combinei com ela, né? Que eu prometi, que eu fiz, mas eu ficava esperando, né? Aí chegou o momento do lançamento de um livro, que isso é um fator importante, né? Do Conselho Municipal de Educação nosso, que é o mais antigo do Brasil. Nós fizemos um livro, a gente já vem na minha pesquisa há mais tempo, e no lançamento do livro, para minha surpresa, ela fala ali na frente de todo mundo. Me faz o convite, faz, né, alguma menção ao nosso trabalho, e depois ela diz que para ter mais apoio e pressão, ela fez o convite publicamente. Uma forma coercitiva. Foi. Essa, né? Eu fiquei bastante honrada com as coisas que ela me disse publicamente e também pelo convite de novo, né? Secretário Ralph, que bom te ter com a gente aqui e igualmente, né? Parabéns por essa distinção que a prefeita Fátima faz realmente, né? Numa situação muito parecida, né? Contigo foi alguma coisa combinada, secretário? Não, não foi, né? Boa noite, né? Boa noite, Dudu, Rodrigo, Maristela. E reforçando assim o que a Maristela trouxe, né? Eu acho que a equipe que a prefeita consolidou nessa primeira gestão, ela conseguiu conduzir assim de uma maneira muito fraterna, firme, né? Sem perder a ternura jamais, né? Mas firme e sempre com muita autonomia para todos os setores, né? Então isso também nos entrega um grau de exigência, né? E querendo ou não, assim, olhando para os colegas todos, né, a nossa régua ela mede bastante para cima, né? Então a gente se exige muito, se cobra muito. E tenho certeza, assim, que os convites, né, que ainda não ocorreram, as confirmações que não ocorreram de maneira pública, acredito que na grande maioria vai se repetir, né? A administração, a sensação que eu tenho, não é algo conversado, né? Mas, de fato, assim, né, a Maristela e eu acho que a gente teve o privilégio de ter atividade pública a ponto de ser conduzido sem condição de dizer não, né? Porque uma coisa que também é bacana, assim, nessa equipe que está aqui, né, na administração, e tenho certeza absoluta que no segundo mandato se repete o perfil disso, né? Todos nós temos para onde ir, né? Ninguém depende do cargo de secretária ou de secretário a ponto de aceitar, e não é a característica da prefeita, né, mas a ponto de aceitar qualquer constrangimento que seja, né? E ao contrário, não só nós não tivemos constrangimento, como a gente teve muito a comemorar, né? O momento ali em que a Maristela é convidada é um momento marcante de uma trajetória de um Conselho Municipal de Educação, que é o mais antigo do Brasil e que vem sendo muito atuante desde sempre. É a história da educação de Novo Hamburgo. Exatamente. Né? Ininterruptamente nosso conselho. Então, é um momento a comemorar, é um momento a consolidar. Eu acho que um convite nessa circunstância, ele faz chorar, né? Ele faz a gente sentir a perna bamba, assim, porque é dobrada a felicidade, né? Foi semelhante ao que aconteceu comigo ali no Lar da Menina, quando a gente foi apresentar, e não foi uma inauguração propriamente do Lar da Menina, né? Foi uma apresentação porque foi concluída a obra, né? O uso, ele vem em seguida, e aí sim a inauguração depois de tudo adequado, né? Esse governo segue sendo o governo que não inaugura prédio vazio, né? Então foi uma apresentação, acho que importante também a manifestação ali do secretário Reiser, que deixa a administração, porque foi eleito vereador, e penso que merece esse abraço na saída da sua condição de secretário em seguida, né, que é entregar uma obra como aquela, né? Foi a equipe dele que liderou o processo da obra civil, do restauro, enfim, né? Então, dentro desse cenário, e sempre tendo muito presente, né, que a nossa condição é transitória no governo, né?
diferente da Maristela, que é concursada, né, dentro do Serviço Público Municipal, né, não é o meu caso, não é o caso de vários secretários ali. Mas já aposentado, né? Mas a condição, claro, mas a condição de sermos transitórios, né, e termos muito presente que o que a gente faz ali é servir, é atender, né, então enquanto isso estiver a contento, principalmente, óbvio, da prefeita, que é quem nos lidera, é quem nos conduz, né, tem muito chão pela frente, né? Mas ao mesmo tempo é isto, né? A gente tem muito presente que é uma escolha dela, né? E intransferível. Então se repete e muito que a gente ouviu na campanha de forma, eu acho que muito leviana também, né? Vai ser um grande loteamento e não sei o que. Eu sigo não filiado, né? A Maristela da mesma forma. Então eu não sei de que lote eu pertenço, né? Mas certamente não é um lote partidário, né? Não foi isso que me aproximou desse primeiro período, certamente não foi o que aproximou a Maristela desse período e não foi o que nos reconduziu, né? Então isso nos dá, eu acho que uma tranquilidade de termos um caminho percorrido e um rumo, né, também já desenhado, né? A gente não parte do zero, né? É um governo que sai com uma experiência e uma bagagem muito grande, sai testado, né, sai vitorioso da urna. Então é maior o compromisso do que antes, mas ele segue de novo, né? Na condição de nós sermos transitórios, né? De nós estarmos ali enquanto a prefeita avaliar que isto é produtivo e é importante, e ao mesmo tempo é a característica desse grupo assim, entregar o máximo e o tempo inteiro, né? Essa é uma coisa bonita que se percebe ali, porque não tem ninguém que trabalhe menos ou mais, né? Pode trabalhar diferente, mas o tempo de entregar o seu melhor, isso é algo uniforme, né? Eu tenho muito orgulho desse ambiente, desse momento, e com todos os secretários que estão ali, todas as secretárias que estão ali, né? Então acho que Novo Hamburgo tende a evoluir, a avançar mais ainda, né? Lembrando que a prefeita já anunciou, né, a presença da prefeita, hoje prefeita, até 31 de dezembro, Tânia Terezinha Silva, prefeita de Dois Irmãos, como a comandante, né, da nossa fundação hospitalar, né? E se me permite, né, Rodrigo, uma aquisição gigantesca, né? A Tânia é uma figura que brilha sozinha. Uma grande gestora, né? É da área da saúde, né? A enfermeira, a profissão dela é da área, né? E mostrou em Dois Irmãos a capacidade, né, de liderança, a capacidade de inventividade para dar conta dos desafios públicos, né, e uma competência que reconduziu ela para a eleição também. Perfeito. Né, e elege o sucessor também. Então, Novo Hamburgo, e é hamburguense, né? A vida dela é daqui, aqui, né? Da Protegidos, é da Rondônia aqui. Lembrando também que, além da atual prefeita Tânia, o secretário da administração foi anunciado, né, do quarto grande nome desse futuro governo, o advogado Fauston, né, Dr. Fauston, que estava até então à frente da PGR em Campo Bom, né, o prefeito Luciano. Não sei como é que vai ser essa saída dos dois aí, né? E Campo Bom... Como é que vai ser a prefeita encontrando o prefeito Luciano aí na próxima? já dando boa noite. Muito boa noite, Dudu Schmitz. Boa noite, Rodrigão. Tá bonita essa tua máscara do Música a Domicílio. Dá muita saudade desses dois eventos que a gente fez aqui. Quarta-feira, tá? Quarta-feira, Campo Bom e Estância Velha. Sim, eventos que não serão por causa da chuva. 23. Então já é importante dizer, né, que esses 19 vão horas sair... Campo Bom, 21 horas Estância Velha. Que presentão de Natal, né? Bom dia demais, antes do né? Natal. Bom Maravilhoso. demais. Secretária Maristela, parabéns pela recondução ao cargo. Secretário Ralph, da mesma forma. Eu não estive presente no evento que a prefeita disse isso, mesmo convidada, acabei não podendo comparecer, mas estive na apresentação do Lar da Menina. E me chamou muito a atenção a, entre aspas, vontade da prefeita em que vocês, né, pudessem permanecer no cargo em que estão. Ela olhou para o Ralph e disse assim: eu acho que tu não vai dizer não, né? Então, mostra o tamanho do trabalho que vocês fizeram aqui em Novo Hamburgo. Ralph, a gente teve a Casa das Artes, o evento da inauguração desse livro do Conselho de Educação mais antigo do Brasil, o Lar da Menina. São dois trabalhos excepcionais da cultura, dois prédios que estavam atirados às traças, entre aspas, e que agora estão totalmente recuperados e abertos à comunidade, um desejo, uma vontade, um anseio de todo o hamburguense. E a secretária Maristela, com seu trabalho reconhecido nacionalmente e internacionalmente,
Quando foi que vieram educadores de Rondônia para cá? Semana passada? Foi semana passada, quinta-feira passada. Educadores de Rondônia aqui em Novo Hamburgo. Uma equipe de 6 pessoas, Dudu. Desculpa não te saudar antes. Por favor. Boa noite. Muito boa noite. Prazer estar numa mesa com você também. Prazer é todo meu. E mais as outras escolas que foram inauguradas no governo atual e serão na próxima gestão. Isso realmente é um presente para Novo Hamburgo. Mas é que no caso da escola a gente espera menos do prédio físico, né? A gente espera evidentemente bons espaços para os nossos jovens. Com certeza. Mas a gente precisa de gente fazendo a diferença. Professores, educadores, né? Pessoas que Novo Hamburgo tem todo esse potencial. A educação hamburguense história, né? é uma história. O Conselho Uma história de 200 anos, né? Com certeza. Um Conselho de Educação reconhecido nacionalmente também, com a sua história de 60 anos. Né? Uma história muito longínqua e muito importante da gente poder registrar nesse livro, né? Que também quero dar uma boa lida nele. Eu acho que é um livro muito interessante e de uma pessoa que propôs ele, que tu entrevistou na semana passada. Né? Verdade. Então, cita tu o nome dele, porque foi tu que entrevistou ele. Nós não falamos sobre isso. Não tocaram nesse assunto. Não falamos sobre isso. Mas foi o Dr. Snell que propôs esse projeto É que de lei, teve né? tanto assunto para falar com o Dr. Snell que eu vou te contar, né? Ele era nosso convidado de honra, mas ele não pôde comparecer em função da saúde. Eu falei pessoalmente com ele, por telefone, né? Convidando. E este livro, Dudu e Rodrigo, ele foi um desejo, né? Quando fizemos os eventos que fazíamos ali na praça, né? Valorizando sempre as boas práticas no seu bairro, a gente fazia na praça pública. E quando daí chamamos também o Conselho Municipal para fazer uma homenagem. Entre os homenageados dos boas práticas, chamamos o Conselho. Quando o presidente Paulo Celli me disse, a gente vai fazer 60 anos o ano que vem, que era 2018. Eu disse, puxa, então nós não podemos deixar passar em branco, vamos escrever essa história. Aí começamos a pesquisar, mas aí não deu certo, não vingou. E, enfim, o próprio Paulo Celli me disse, nós desistimos, porque eu pedi ajuda para os ex-presidentes, vamos lá, me ajudem a pesquisar, vamos botar, não tinha um escritor lá, né? E aí eles desistiram. Aí um belo dia, até o Paulo contou isso lá no lançamento, eu cheguei no Paulo e disse, eu não desisti, eu retomei o assunto. Veio trabalhar conosco na secretaria, a convite nosso, um professor de história, que é o Dionísio. E daí eu fiz a provocação ao Dionísio, né? Eu disse, Dionísio, vamos escrever esse livro? Daí ele, vamos. E ele pediu, claro, ele pediu muitas coisas, mas eu dei para ele só um estagiário. e eles se viraram, pesquisaram muitas horas no arquivo público, no arquivo que está organizadíssimo agora também, que é outro ponto a destacar do secretário Ralph, né? Então buscamos, não todas as informações talvez, né? Algumas coisas nos escaparam, porque o professor Dionísio, além de fazer o trabalho dele, que de assessoria a todas as escolas, né, que ele é responsável, ele escreveu o livro. Ele pesquisou, e não é assim, você sabe, uma pesquisa, entrevista, transcrição da entrevista gravada, enfim. Então, foram 2 anos fazendo isso, 1 ano e pouco, né? Até que ficou pronto. Este ano, a gente revisou tudo com a prata da casa. Foram as pessoas da própria secretaria que fizeram a revisão, que fizeram a apresentação. A gente só mandou imprimir numa gráfica. Então, a gente também teve a honra de lançar esse livro. A gente quer encaminhar depois a UNCME, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação do Estado e Nacional. A gente não encaminhou ainda para marcar bem lá que Novo Hamburgo é o Conselho Municipal mais antigo do Brasil. Isso é bem importante. Aliás, para mim não é porque eu estou com vocês aqui, mas eu digo isso, destaco isso constantemente. Talvez ciência e tecnologia entrasse junto nessa conta, mas não com a mesma força e pujança do que significam a saúde. A gente fala sempre saúde e segurança pública, porque a gente está vivendo dores nesse segmento muito grandes no nosso país nos últimos anos. Mas não existe nada mais transformador, mais à frente, mais à vanguarda, mais revolucionário, mais modificativo da vida das pessoas do que a educação e a cultura. Então, acho que são as secretarias, evidentemente, que uma cidade, obras é fundamental, a segurança pública, a saúde, o meio ambiente cada vez mais, né? O secretário da Fazenda nem se fala.
Mas o que vai fazer, né, Dudu, com que as novas gerações sejam mais felizes, tenham uma vida melhor, tenham a certeza de uma cidade melhor, passa necessariamente pela saúde, pela educação e pela cultura. É claro que vocês são suspeitos em falar sobre isso, né? Mas eu acho que é isso, né, secretária? Acho que sim. Eu sou suspeita mesmo, né? Alguma coisa tão transformadora, secretário? Rodrigo, eu te ouvindo falar, assim, eu acho que a gente tem a obrigação, assim, de algumas reflexões nesse momento, né? Porque é isso, né? O ato falho, quando a gente traz a saúde para a ponta da língua, é isso. A gente está sofrendo com dor, isso, né? a gente está sofrendo com isso. A Vale TV, isto o Dudu lembrou há pouco aqui, né? Promoveu aqui na região e está promovendo ainda, né, o Música a Domicílio, né? Com um artista fenomenal, hamburguense, né? O Rodrigo Solton. E a gente sabe da leveza necessária que a arte pode levar, que a cultura pode levar, e que dentro desse processo, eu penso, de mobilização, que é isso que falta, na minha opinião, em Novo Hamburgo, assim, né? A gente colocar a cidade em marcha, né? A gente colocar a cidade, apontar para algum lugar, e isso eu penso que é a responsabilidade do poder público, isso vem sendo feito, né? Mas colocar as pessoas em movimento, né? Não tem nenhum outro setor, né, com tanta capilaridade quanto a educação, seja no conteúdo, seja na estrutura, seja na forma, né? Novo Hamburgo tem mais de 80 escolas municipais. E 6, né? mas agora as 3 novas. Então é a cidade conectada, né, a partir de uma estrutura pública, né? Ao mesmo tempo, é fundamental que a gente consiga levar para essas famílias, seja da rede pública municipal, né, das comunidades escolares, seja para os servidores e os operadores de saúde, né, enfermeiros, técnicos, motoristas, enfim, toda essa estrutura que faz o hospital funcionar, a UPA funcionar, o posto de saúde funcionar, um sinal de esperança, né, de que isso tudo passa. Poderia estar muito mais leve se nós tivéssemos uma condução diferente a nível federal, não tem nenhuma dúvida, né, porque negar a vacina como vem sendo feito, né, negar os tratamentos que podem ser auxiliares, né, mas que não substituem o cuidado, que não substituem a higiene, que não substitui o distanciamento social, que não substitui a máscara, né? O arbítrio é de cada um, né? Se eu quero tomar cloroquina, maravilha, eu brincava antes, né? Eu já tive Covid e comer batata frita com ketchup fez tanto bem para mim quanto eu ter tomado cloroquina em algum momento, que obviamente eu não tomei, porque o médico não prescreveu isto, né? Mas se para a crença de cada um, para a convicção de cada um, isto vai fazer melhor, né, e não vai causar dano, maravilha que faça, né? Mas fundamentalmente hoje, quando a gente está olhando para a educação, está olhando para a saúde, para a cultura, né, a gente está falando de uma cidade em movimento, né? A gente está falando de uma meninada que tem toda a gana do mundo, que está aprisionada de alguma forma, né, mas que tem na rede pública municipal o vínculo, né, com o lado de fora de casa. Né? Para muita gente é isso que está acontecendo. É a professora que telefona, é a professora que está ali na frente da tela do monitor, conversando com a gurizada, passando conteúdo, né? E dentro do possível, fazendo com que esta saúde mental se fortaleça, né, para superar isso que está vindo, né? E falta pouco agora, né? Tem muita gente dizendo, a vacina não chega antes do final do primeiro semestre. Tudo certo. Se a gente lembrar que a gente começou com tudo isso em março de 2020, né, chegar em julho de 2021 não é um problema, é muito menos pela frente do que a gente já passou, né? Mas é fundamental que a gente chegue juntos nisso, né? Vivos, né? Vivos nisso. Assim, né? qualquer coisa. Então, não há nenhuma outra forma, né, que se não pela solidariedade, que se não pelo abraço, pelo afeto, né, de chegar mais longe. E a cidade precisa disso. Né? A cidade precisa comemorar, né, o que ainda preserva de saúde, o que ainda preserva. E eu estou falando não no sistema de saúde, eu estou falando da minha saúde individual, da saúde da minha família. Física, né, e mental. Física e mental. Né? Porque isto, para quem passa pela doença, a incógnita é sempre o dia seguinte, bom, agora eu acho que eu vou piorar. E aí não vem a piora. Né? Em muitos casos isso aconteceu. Então, a solidariedade para quem passa por isso, né, e de alguma forma não supera,
né, e para os familiares dessas pessoas, ela é fundamental, mas ela também precisa enxergar na gente a esperança de seguir andando, né, a esperança de continuar marchando, a esperança de uma cidade que quer se proteger, quer se renovar, né? Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de esperança fundamentalmente, né? Seja nas próximas gerações, seja no cotidiano, seja no que pode efetivamente nos trazer leveza, né? Dudu Schmitz. Com certeza, a educação ela tem um meio que hoje em dia podemos dizer é uma educação entre aspas mais flexível. Os processos de transformação e de aprendizagem eles mudaram um pouco dos anos passados para cá. Quantos processos de educação que a gente tem hoje nas próprias escolas municipais com incentivo à pesquisa, como disse o Rodrigão, a ciência, né? Os nossos alunos aqui de Novo Hamburgo indo para a Mostra Tec, para a própria feira municipal, né, de ciência e tecnologia. Que tivemos alunos aí nas finalistas da Mostratec agora. Exatamente. Então, são vários processos de aprendizagem que levam o aluno, da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais jovem, a esse processo de transformação de saúde mental. E aí entra a cultura. A cultura que traz novas ideias, a cultura que debate, a cultura que traz um entretenimento. Então, hoje em dia, a gente percebe aqui em Novo Hamburgo, em outras cidades aqui do Vale dos Sinos, essa educação que transforma efetivamente, mas com vários métodos de aprendizagem, né? Passando pela ciência, pela tecnologia, pela cultura e por vários outros quesitos. Acho que isso é muito importante nos dias de hoje. Porque ontem eu vi que um amigo, que eu até acho que curtiu uma postagem, alguém compartilhou, acho que foi o Fábio, professor, o Fabão, lá do Liberato, que o jovem de hoje, ele reclama demais, né? Reclama demais. E isso é muito importante para que o jovem efetivamente possa viver e parar de reclamar. Reclama demais, não precisa pegar uma mala e caminhar 7 km, né, Dudu? Exatamente. Então é melhor... Há pouco tempo atrás as pessoas precisavam o meu avô, para ir para até o Miguel Schmitz, quando ele veio morar em Novo Hamburgo com 10 anos de idade, ele morava lá na rua Oswaldo Cruz, no Primavera. Ele tinha que atravessar a cidade e a rua dele, que não era nada asfaltada, para chegar no São Jacó todos os dias. É uma pernada. Pensa numa pernada. Subir morro, descer morro, e não nada da infraestrutura que a gente tem hoje aqui em Novo Hamburgo. Então os tempos mudaram, os pensamentos de certa forma, as ideias de certa forma também mudaram, e por isso que eu acho que é muito importante essa agregação entre educação e cultura, uma parceria muito forte, que traz esses frutos, que rende esses frutos à comunidade, para que a gente possa ter uma educação melhor e para que esses jovens possam levar essas ideias, né, uma perspectiva de certa forma, essas ideias, essas perspectivas a outros jovens também da mesma forma, né? Acho que é muito importante. Acho que um fator também que se destaca e se desmembrou nos últimos anos, mas as secretarias de educação normalmente eram ligadas à cultura e ao desporto. Quando tu falou que eu estou pela terceira vez, né? Na primeira, então, a Secretaria de Desporto pertencia à SMED, era a Secretaria de Educação e Desporto. E antigamente era a cultura junto, né? Então, hoje, em muitas prefeituras, vai se desmembrando, mas é estreitamente ligado esse trabalho entre cultura e educação, né? Não há dúvida disso. Tem muitos municípios ainda aí na região. Agora, se não me falha a memória, Sapiranga desmembrou, é um dos municípios da Anvars, porque a maioria ainda está com a cultura e o desporto, então estão estreitamente ligados. A gente faz muitos eventos em conjunto. Quando a gente não vê a cultura junto com o turismo, por exemplo. Também. Como é no governo federal, por exemplo. Depende da configuração, né, de cada... Mas é também uma falta de compreensão do que pode ser a cultura, né, Ralf? É que tem espaço, né, para cada segmento ter a sua área própria, as suas equipes específicas, porque são diretorias, né, Ralf? São capacidades distintas, né? O que é muito comum ver é alguém ocupando a diretoria de turismo, a diretoria de cultura, o departamento de esporte, né, muito mais por outras afinidades, né, com o gestor do que necessariamente por saber da área, né? Quando a gente tem uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo, por exemplo, né, sem uma Secretaria de Cultura, a gente está falando de crescer torto, no mínimo, né, ou crescer pouco.
porque tem espaço para tudo isso, né? Quando a gente fala de cultura, por exemplo, a gente está falando de acolhimento, né? A gente pode estar olhando assistência social, a gente pode estar olhando prevenção à violência através da segurança, a gente pode estar olhando como um desdobramento de uma atividade de formação, logo conhecimento, logo educação, né? Mas a gente pode estar formando também figuras de alta performance, como o Rodrigo Solton. Se a gente observar o que articula uma saída daquele caminhão do Música a Domicílio, a gente está falando de pelo menos 15 profissionais envolvidos, que sustentam as suas famílias fazendo arte, fazendo cultura e propagando um tipo de mensagem que só esse ambiente pode fazer. Né? E não é impossível acontecer isso, obviamente, dentro de uma escola, não é impossível acontecer isso dentro de um hospital, mas também não é o lugar adequado onde isto se torna capaz de alta performance, consegue, portanto, né, gerar emprego e renda. Aí nós estamos falando de economia, a gente está falando de toda uma outra ciranda, né, que quando tu tem um espaço acanhado, né, tu vai crescer pouco. Acho que é muito fácil falar do que foi o pior momento da administração nos últimos 4 anos, né? O Covid está on corcura aí, né? Qual é que é o melhor momento aí? Eu acho que falando de um primeiro mandato, né, o início e o fim, né, porque a gente chega com um entusiasmo gigantesco, e isso era nítido em todos nós, todos os secretários, todas as secretárias, né, e a gente chega no fim com uma sensação de dever cumprido, né, e ao mesmo tempo com uma gana, né, de ter muito mais pela frente, muito mais é possível, né. A Maristela, eu penso que das pessoas ali da equipe, provavelmente seja mais experiente em relação a liderar uma pasta com a complexidade que tem a educação. Foi destaque do governo de Jair Foscarini. Pois então, né, durante 3 mandatos, foi, com 3 certeza, governos. Né? A maior secretária daquela administração. Opa. Mas é isso, Rodrigo. Então, sem desmerecer os outros, mas tu poder conviver com a experiência da Maristela, né, e ao mesmo tempo com a generosidade, né, e a firmeza que ela traz, porque é isso, ela mesmo trouxe há pouco, né, a gente fez muita coisa juntos, né, certamente vai fazer mais outras tantas, né, e a gente sabe exatamente quais são os limites de cada coisa, porque não tem receio em dizer, não tem receio em ser franco, e essa também é uma característica de vários de nós ali no governo. Né? É possível? É possível. Isto não dá, não, isto não interessa nesse momento para a nossa pasta, mas nada impede que faça, né? Porque cada um de nós também tem o seu planejamento específico e às vezes não cabe tudo o que se deseja naquele momento pré-determinado, né? Então, muito do que a gente teve, na minha opinião, que era o brilho no olhar, era o encantamento, era aquela chegada com todo o gás, né? No início do governo, finalizar esse período, esse ciclo, né, com uma equipe que se manteve praticamente a mesma, né, e ao mesmo tempo com gana, né, com vontade de quero mais, olha, tem muito mais pela frente. Eu penso que são os 2 melhores momentos, e aí tem realizações no meio do caminho, né, mas simbolicamente para mim esses são os momentos que de fato consagraram essa equipe, assim, né? A gente chega muito bem, muito firme, né? Se olhando com estranhamento, né? Porque quando a prefeita me comenta que a gente vai ter um general da reserva do Exército no nosso governo, ele bateu morto, né? Não dá, né? E a gente tem o melhor general do mundo, sim, né? Com uma visão de mundo, com uma lógica de segurança completamente diferente, né? Do que se ouve falar da lógica militarizada, né? Que fala muito de afeto, que traz a questão da organização, da disciplina, né, da hierarquia, sim, para dentro do que é necessário, né, da Secretaria da Segurança, mas fala em desenvolver a cidade com prevenção à violência e não com repressão e truculência. Né? Me passa tanta coisa aqui na cabeça, Rodrigo, eu não vontade de começar a escrever tudo que eu queria dizer. Porque eu pensei, bom, levo dados, não levo? Não, vamos ver, né? Venha as perguntas e a gente vai compondo, né? Mas, então, o que é bom e o que é ruim? Não é bem assim que se define, né? Mas uma das coisas que eu destaco como muito boa é a perspicácia da prefeita, a forma como ela nos detecta e nos captura, no sentido de convidar para o seu governo. Ela tem um grupo seleto
muito seleto. É Verdade. muito bom de trabalhar em parceria com os secretários, todos, sem exceção. A gente tem mais divergências com um, menos com outros, né? Mas isso faz parte do trabalho. Perfeito. E o que ocorre é profissional. Todos são profissionais. A gente discute o assunto, mas não leva para casa. Às vezes eu levo. Às vezes Brincadeira. demora um tempo, né, para Demora um superar. tempo para digerir, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que deste grupo seleto é muito bom participar. É um grupo de alto nível. E como o Ralph sempre, essa é uma frase dele, né, que às vezes eu copio. Nós temos para onde ir. Quer dizer, eu não estou aqui ocupando esse lugar só porque eu desejo ter um emprego. Eu estou porque eu acredito na educação e quero fazer a diferença. É diferente isso, você entende? Claro que também eu recebo o meu salário, isso é muito bom, é excelente, mas isso não está em primeiro lugar para mim. O que está em primeiro lugar para mim é poder fazer a diferença. É poder colocar em prática aquilo que a gente deseja, porque todo mundo fala de qualidade. Em qualquer campanha, qualidade, educação, é isso e aquilo. Falam das outras secretarias também, né? Mas assim, o que realmente é a qualidade da educação? Se consolida mesmo a busca da qualidade da educação com o aluno aprendendo. O que é a qualidade? Nós fazemos, sim, o ensino pela pesquisa, nos outros tempos que o Dudu falava, né? Enfim, promove o protagonismo, promove a autonomia. E esse tempo de pandemia, que foi muito difícil, não tem como descrevê-lo. Isso vai ficar na história, não tem história. Muitas pessoas também descobriram outros talentos, desenvolveram outras habilidades e competências, né? Mas o que consolida uma educação de qualidade, na minha avaliação, é o aluno aprendendo. Não tem outra razão. Então, a gente tem que saber selecionar, filtrar tudo aquilo que tem no âmbito. E daí, quando a gente começa, vem 1001 pessoa vender coisas e tal. Então, tu tem que ter um plano, tu tem que ter foco e determinação. Muita coragem, um pouquinho de ousadia, porque às vezes também, né, tem que ter essa ousadia. E o âmbito da educação, ele é imenso, né? Ele é imenso, ele se entrelaça com todas as outras secretarias, né? Com todas as outras secretarias. Com todas tem um programa, algo, então, sendo desenvolvido, né? O orçamento é outro ponto, né? Que não é dos mais saudáveis, assim, não é dos melhores, né? Então, são questões, assim, difíceis de resolver. Todas as decisões, elas são difíceis, muito difíceis, e tu tem que decidir, não dá para ficar em cima do muro. Mas a questão orçamentária da educação no país, e por consequência no município, né? E lá naquela pasta, especificamente, por exemplo, a Secretaria de Educação normalmente é que tem o maior orçamento. Mas ela também tem mais pessoas. Nós estamos aqui falando de uma rede, para quem está nos assistindo e talvez não saiba, nós temos uma rede de 86 escolas, agora mais 13 inauguradas. Nós temos 24 mil alunos, sendo 8 mil somente de educação infantil, desses 24 mil alunos. Nós temos 2 mil professores, mais os funcionários, serviços gerais, motoristas, dá mais 1.000, então assim, nós temos... Essa pasta tem que dar conta de 3 mil funcionários, 24 mil alunos. Então, aqui entra a dimensão humana, a dimensão da infraestrutura, a dimensão tecnológica que está dentro disso, né? Toda a parte de reformas, novas construções, quando as escolas já têm 60, 70 anos. Verdade. Então, isso é bem difícil. Não dá para fazer tudo num ano. E não dá para fazer tudo em 4. E este ano de 2020, ele é um grande aprendizado, mas não é de realizações somente, né? Foi de muita frustração também, de planos que tivemos e não podemos colocar em prática. Então, quando a prefeita Fátima me faz aquela surpresa lá naquele evento, eu fiquei assim, paralisada, né? Eu realmente comecei a chorar, baixinho assim, ninguém via, né? Eu estava lá na frente, mas eu comecei a chorar, assim... por me sentir assim valorizada mesmo, honrada pelo convite, nas condições como ela fez o convite para mim e o depoimento que ela deu publicamente, né? E
Então, naquele momento, depois a imprensa estava lá, perguntou, e daí, secretária, aceita, não aceita? Eu disse, espera, eu tenho as minhas condições. Ela disse que eu tinha uns dias para pensar, né? E a gente já conversou. Então, eu coloco condições. Né? Eu não sei se o Ralf usou essa palavra de valentia ou de força, enfim, de coragem, não sei como é que tu citou aí em relação a mim, Ralf. Mas é isso. Eu mostro o plano, o planejamento, né? E digo como se pretende fazer, mas eu também trago condições. Eu me disponho, eu me dou para tudo que se faz. Pensando numa rede enorme, né? Uma rede imensa de professores que nós temos. Não é fácil lidar com todos esses segmentos, né? Mas eu também coloco a condição. E eu acho que por isso que a prefeita muito me respeita, e respeita a todos, né? Mas a gente trabalha, claro, a gente trabalha honesto, a gente trabalha livre, né? Livre dentro das limitações, obviamente. Então, eu coloquei minhas condições antes de dizer sim à prefeita. E ela deu sim para as condições também? Deu. Então tá tudo certo. Você Tá achou tudo todas, certo. tudo, Tá bom, tá tá tudo bom. certo, tudo em casa. Senhores, precisamos fazer um pequeno intervalo na volta. Eu quero saber o que vem pela frente. Que proposta é essa que a secretária fez? Ai, O que ela está ai, ai. pensando para 2021 em diante? O que o secretário Ralf está enxergando para a nossa Novo Hamburgo, para a cultura, de agora em diante? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos voltando do News, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o Eu li intervalo. aqui a notícia, 10 nem deu estudantes tempo. que pode ler. Da Rede Municipal de Ah, eu ia Ensino contar isso depois. foram premiados na Olimpíada Brasileira de Educação do Financeira. furando o olho Financeira. da secretária ministerial. Exatamente. Como diz o título aqui da matéria, aprender a lidar com dinheiro é É, um o grande título do desafio release, né? para o do release. release, exatamente. Eu estava economizando esse Texto. assunto para o final, Dudu. Mas eu gostei disso, sabe? Aprender a lidar com dinheiro é um grande desafio para a maioria das pessoas, e é verdade. Culturalmente é um grande desafio. É um grande desafio. Cuida bem do teu dinheiro, não. Cuido bem. Consegue multiplicar ele ou é tu melhor em gastar? Eu acho que aquela frase do ex-prefeito Arcísio Zirman serve muito bem. Eu tenho 1000 ideias. Vou fazer uma semelhança, não é original, né? Eu tenho 1000 ideias para gastar, agora para arrecadar é difícil. Só 3 ou 4. Fala, Dudu. Deixa a palavra. Gostaria de perguntar ao secretário Ralf como é que está a questão do Centro de Cultura de Novo Hamburgo. Muitos leitores me questionam isso. Já fiz uma matéria esse ano sobre esse assunto e gostaria de saber como é que está essa situação. Se há uma previsão, claro que em meio à pandemia não poderia se realizar eventos dentro do nosso querido Teatro Pascoal Carlos Magno, mas se há alguma previsão para o ano que vem que ele possa ser reaberto de acordo com a legislação ali dos bombeiros, PPCI e etc. Teve uma visita recentemente ao espaço, né? Ao teatro. Ao teatro. O que tem, assim, resgatar muito rapidamente, porque
é algo já antigo, já repetido e ao mesmo tempo não se justifica tanto tempo. Isso. Né? Sem a gente ter o teatro reaberto. Né? Nós tínhamos a previsão de entregar o teatro em março para que fosse feita a reinauguração na Universidade da Cidade em abril. Né? Ao mesmo tempo, a gente encontra a pandemia no meio do caminho e, bom, todos os processos não prioritários que envolviam principalmente saúde e continuidade, né, eles foram estancados e retomados depois. Então, a gente está concluindo agora a obra. A vistoria dos bombeiros deve acontecer nos próximos dias e, em sendo liberado, a gente está com o teatro apto para o funcionamento, obviamente, do ponto de vista de prevenção a incêndio e não do ponto de vista da pandemia ou da saúde. Né? Mas deve acontecer nos próximos dias já a vistoria dos bombeiros. Está na fase final de instalação dos equipamentos, de sonorização e iluminação, que é a parte técnica, que não tem a ver com o PPCI, mas o PPCI também está sendo concluído já agora com a instalação das luminárias necessárias, das sinalizações necessárias, que é a última etapa da obra, o detalhamento disso. Né? Cabe salientar nisto o seguinte, nós tivemos 2 licitações, né? Nós tivemos uma empresa que assumiu a responsabilidade de fazer a obra e não concluiu. Com a saída dela, nós tivemos 2 licitações que deram desertas, ou seja, nenhuma empresa se propôs a finalizar, e nós conseguimos fazer, através de contratação direta, depois de 2 licitações desertas, a contratação de uma empresa que manifestou interesse e que está concluindo a obra agora. Né? Então, isto, quando a gente está falando do serviço público, do setor público, é diferente da gente contratar uma reforma da nossa casa, né? Em que ou o profissional ou o serviço não está contento, tu troca simplesmente. Nesse caso, a gente precisou passar por uma licitação deserta, precisou passar por todos os procedimentos necessários até poder fazer a contratação direta. Então, a gente deve ter o teatro vistoriado pelos bombeiros nos próximos dias. Então, Satisfeito, Dudu? Acho que é uma resposta, eu estava até aqui anotando um pouco dessa fala para fazer uma matéria, porque era uma coisa muito questionada por muitos leitores, né? Muitos já até vieram na publicação do Lar da Menina perguntar se havia alguma previsão de reinauguração do teatro. Óbvio que eu já alertei que em meio à pandemia isso não iria acontecer, né? Exato. Oficialmente, um show, algum espetáculo, alguma coisa, mas é bom ouvir isso, porque é um espaço cultural muito importante de Novo Hamburgo, carrega muito a história de Novo Hamburgo. E que ele esteja disponível, né, efetivamente à comunidade depois que a gente passar por toda essa situação. Tem mais uma coisa que eu acho importante ressaltar em relação à cultura, que muita gente criticou que a Secretaria de Cultura ia se instalar no Lar da Menina, que não sei o quê, mas é importante, né, secretário? Né? Pensando, se a gente for pensar, né, logicamente é importante, porque independente disso, de todas as críticas que vêm, vai ser um espaço muito movimentado, não vai ser um espaço para se usar a cada um mês, não, vai ser usado todos os dias aquele espaço, porque ele está apto para ser usado. E além disso, como o senhor antecipou, lá vai ter um café que eu acho que vai ser muito bem utilizado. Mas, Dudu, deixa eu aproveitar a tua fala, então, para emendar essa fala com o secretário. A gente está encaminhando para o final do programa, queremos ouvir também a secretária Maristela sobre projetos da secretaria. Mas eu acho que aí fica uma mudança de posicionamento, secretário. Me corrija se eu estiver errado. Seria muito fácil transferir, por exemplo, para onde é a Casa das Artes, bem no centro da cidade, no coração da cidade, na frente do Paradão, né? Um fluxo maravilhoso de pessoas, a proximidade, todo mundo que entra e sai, que chega dos bairros. Mas quando você diz não será no centro de cultura, não será na Casa das Artes, não é no centro administrativo, é no centro histórico de Novo Hamburgo, você dá um importante recado num direcionamento que a cidade dá como visão de mundo. É isso? Sem dúvida. O mais cômodo seria a gente simplesmente ficar onde está. Né? Isso seria muito cômodo. Né? Tudo funciona ali, a gente está habituado, sabe onde deixar o carro, qual é o estacionamento, sabe que ônibus pegar. Todos nós que trabalhamos na cultura, o mais cômodo, indiscutivelmente, é ali. Né? Então, do ponto de vista pessoal, para quem trabalha na Secretaria da Cultura, mudar para Hamburgo Velho não é um sonho. Né? Do ponto de vista funcional, do ponto de vista dos atrativos, da oferta de restaurantes, ou de onde almoçar, ou de o que fazer. Né? Ao mesmo tempo, é exatamente isso. A gente está manifestando que o patrimônio histórico da cidade, seja ele material ou imaterial, né? Mas no caso de Hamburgo Velho, é o patrimônio histórico material, são as casas de Hamburgo Velho, é a ambiência de Hamburgo Velho, precisa ser cuidado pela cidade como um todo. Né?
A gente, fazendo esse movimento, deixa explícito que é responsabilidade da Secretaria da Cultura cuidar, zelar desse patrimônio, né? Com uma carga de autocrítica, né? Sim, mas a gente faz isto, né? Ao mesmo tempo em que vai retomar todo o debate envolvendo o corredor cultural, a gente não esquece da Casa da Lomba, que precisa de restauro e o projeto está pronto. A gente não esquece do Monumento ao Imigrante, que precisa de restauro e o projeto está pronto, né? Feitos por servidores da Secretaria. E, ao mesmo tempo, a gente não esquece da responsabilidade que o poder público tem, mas também a cidade tem, de revitalizar Hamburgo Velho, né? Se nós pegarmos 20 anos atrás, nós tínhamos um perfil de moradores de Hamburgo Velho. Hoje, essa geração já não está mais por aqui, né? São herdeiros que normalmente não moram mais nessas casas, né? E o interesse pelo bairro, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de moradia, não se cumpre mais, né? Existe um termo que é a gentrificação, né? Ou seja, a ausência das pessoas originárias daquele lugar, né? Precisa necessariamente ser, de uma forma ou de outra, implementada uma política de ocupação do bairro, né? Seja pela segurança do lugar, porque ainda mora gente ali, né? Seja por conta de discutir efetivamente qual é o rumo de Hamburgo Velho, o que a gente quer com esse lugar, que é um centro histórico, que pode ser um grande centro de polo turístico, e cultural e gastronômico, por exemplo, né? Que pode ali acontecer uma série de outras atividades. Por que a gente não tem um cinema em Hamburgo Velho? Verdade. Né? Por que a gente não ocupa mais aquele lugar enquanto um lugar de convívio, enquanto lugar de confraternização, enquanto lugar de todos, né? E de todas da cidade? Então, Então, que Blumenau construiu sua Vila Germânica, né? E nós Pois temos é a isso, nossa a gente céu tem a aberto nossa. de verdade, né? exato. Né? E não fazemos Exatamente. chover para cima, né? Então, o movimento que a Secretaria faz indo para Hamburgo Velho, ele não é só simbólico, ele é prático, né? A gente está indo viver Hamburgo Velho, a gente está indo convidar as pessoas para irem para Hamburgo Velho, mas um lugar vivo, né? Um ambiente em que efetivamente a efervescência da cultura aconteça, o pensar e trabalhar os conceitos da cultura aconteçam ali, mas dali também se propague, né? Eu falei naquele dia que e não é arrogância e não é soberba, é uma crença, é uma convicção mesmo, né? Aquela casa vai ser o lar de todos os sonhos possíveis, né? É dali que a gente vai. Tá difícil de falar dos projetos de 2021 em diante, né? Secretária, fala um pouquinho pra gente dos projetos da Secretaria de Educação. São muitos projetos, eu acho que, né, será difícil nominar aqui, mas eu acho que o foco principal é estar à frente da SMED, é trabalhar tempos e espaços, mas que perpassam dentro dos tempos e espaços pessoas, pulsação de pessoas, de alunos, de professores, de famílias, e isso é uma tarefa bastante grande, né? É uma responsabilidade bastante grande, estar em sintonia, em sinergia com todos esses segmentos que compõem a educação. E eu acho que esse é o grande projeto, é ter enfrentado esse desafio e seguir fazendo um trabalho de equipe, um trabalho de parceria, porque isso é primordial para que as coisas andem. Então, democracia dá trabalho, mas a gente precisa parar e ouvir os nossos pares. Professores, em primeiro lugar, né? Ouvir os professores, os diretores de escolas, os pais, os alunos. E a gente fez isso sempre, sempre. Inclusive, muitas vezes, com a presença da prefeita. Muitas vezes. Então, não é comum, né, o prefeito estar lá, a prefeita estar lá. E não é comum em todos os lugares. Então, a prefeita Fátima sempre priorizou, né, muitas vezes priorizou, não digo sempre, né, estar junto da educação. E seguir esse trabalho, dando continuidade àquilo que a gente planejou, que a gente não conseguiu realizar em função da pandemia ou em função de orçamentos, né? Foi um ano difícil, no caso da educação financeira, que eu quero falar um minutinho também, mas foi um ano difícil. À medida que não arrecada, não tem 25% de 1 milhão ou 25% de 800 mil. Isso muda o orçamento, isso muda tudo. Então,
saber organizar e replanejar esse orçamento é um projeto bem importante também, para dar conta de inovar na tecnologia. Nós estamos aí com, no momento oportuno tu vai saber, né? Opa. Estamos com um grande projeto aí para trazer mais tecnologia moderna e facilitando também a vida de muita gente. Você né? prevendo que vamos continuar tendo aulas à distância? Eu penso que talvez o início do ano seja, mas a gente tem calendário híbrido e presencial. Tá bem. Então, talvez a gente inicie nesse híbrido com... tem uma equipe de calendário concluindo, amanhã de tarde tem a última, acho que, reunião, que a gente já tem datas e previsões, né? Mas isso não depende somente de um desejo ou de uma determinação, né? Depende de outras questões do país e da cidade. Outros tantos projetos, e eu dizia, a base de tudo está, e o foco central é o aluno aprendendo. Nós não podemos esquecer isso nunca. Isso tem que ser o nosso foco sempre. Em ano de pandemia, em ano normal, né? O aluno tem que ser o nosso foco, senão não tem sentido nós falar de qualidade. E nós também temos que investir nos professores, né? Pensar o todo. Entre os projetos grandes que a gente tem, e eu não quero deixar nenhum para trás aqui, né? Mas a gente sempre deixa, mas é o de sustentabilidade, o Partiu Novo Hamburgo, que está estreitamente ligado à cultura, que foi desenvolvido casualmente também pelo professor Dionísio, né? Onde a gente busca a história da cidade, né? Para o aluno conhecer. Conhecer as origens, começa pela Fundação Sheffield, né? Tem todo um roteiro com várias paradas, vários lugares. E se a gente for ouvir o Ângelo, né, da Fundação Sheffield, ele vai te que nunca teve tanta visitação naquele espaço do que antes, né, antes do projeto. Então, o menino e a menina vão, visitam, conhecem, contam para os pais e eles vão no final e em outros dias, né, com seus pais. Também este da educação fiscal e educação financeira. Isso é um trabalho que a gente já fazia quando fui secretária naquela primeira gestão. Então, já que você citou, vou fazer menções, né, a esses lugares também que ocupei. Onde nós ganhamos também prêmios, viu, Dudu? Pelo trabalho da educação fiscal. O nome do projeto era Que Impostos Você Paga? Que legal. Na gestão seguinte, não foi possível, não foi permitido trabalhar o assunto com os alunos. Que eu acho assim de uma... Bom, então a gente retomou e casualmente hoje a gente fez essa matéria, ocorreu a segunda Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, tá? E os nossos alunos participaram. Por quê? Porque a gente motiva, porque a gente trabalha, porque vem desenvolvendo o trabalho nas escolas. E 2 escolas ganharam medalha de ouro, posso dizer aqui, né? A escola Bento Gonçalves, de Lomba Grande, um aluno ganhou medalha de ouro. E a escola Adolfina de Fenteler ganhou também medalha de ouro. Aí teve também escolas que ganharam medalha de prata e medalha de bronze. Tivemos vários alunos premiados. Se a senhora quiser, eu posso até ler aqui o Então, nome olha, pode ler sim, Dudu. Acho que pegar é aqui, relevante, a tem que matéria. destacar Com esses certeza. alunos e essas escolas. E Deixa eu esses professores. Deixa eu ver onde é que eu boto. Aqui. Tá mais lá no meio da reportagem. Deixa eu pegar aqui. Medalha de ouro, Ellen Cristina de Melo, do nível 3, da Escola Bento Gonçalves. Luiz Henrique Emert, do nível 1, da Escola Adolfina... Só o De sobrenome? Fenteler. De Fenteler. Dudu, exatamente. só um minuto assim, ó. O nível 1, nível 2 não é na pré-escola, tá? É o nível da categoria que eles fizeram a prova, tá? Maravilha. Então começa de 1º e 2º ano e vai até o ensino médio, nível 5. Daí nós tivemos com medalha de prata os alunos e as alunas Maria Eduarda Graf Becker, nível 2, da Escola Municipal Jacob Cref Neto. Renan Petri da Silva, do nível 2, também da Escola Jacob Cref Neto. Também tivemos a aluna Vitória dos Reis, da Escola Eugênio Nelson Hitzel, no nível 2, também com medalha de prata. E medalha de bronze, o aluno Tyler Lamb Guimarães, da Escola Adolfina de Fenteler. Todos Também, esses. aqui também eu acho que repete. Todos Não, aí são. agora o Dylan, é da mesma família, olha que interessante, acho que são irmãos. Dylan Lam Guimarães, do nível 4, também da mesma escola. Guilherme Corrêa da Silva, também da Adolfina de Fenteler.
Miguel Alves, também da Dolfina de Fenteller, e o aluno Vitor Henrique Brecher Fernandes, também da Dolfina de Fenteller. Que legal, hein? E foi uma prova Várias totalmente premiações online, na mesma escola, várias muito premiações. interessante. E aí foram 4 escolas, né? Isso, 4 Bento escolas. Gonçalves, a Dolfina, Jacob Crafineto, E Eugênio Nelson Hitzel Exatamente. e também, não, acho que foram essas. Foram 4, exatamente. Lendo aqui, foram 4. Muito bem. Secretário, rapidamente, algumas das ideias para os próximos 4 anos de mandato, do mandato da prefeita Fátima. Rodrigo, acho que tem algumas conquistas que foram fundamentais e que estão no programa de governo, né? Uma busca histórica da cultura, do setor cultural, dos agentes culturais, é nós termos a garantia de 1% do orçamento próprio, né, investido em cultura. Né? A gente não vem chegando a isso, não chegou a isso nos últimos 4 anos e historicamente não chegou nisso. Né? Como a Maristela trouxe, tu não faz política pública sem financiamento. Né? Isso dá o quê? 8 milhões? Não, isso dá mais, isso dá 17, 18 milhões ou mais. Do orçamento próprio? Do orçamento do município. Quer dizer que inclui, então, qualquer repasse do orçamento geral, então? Que inclui, porque se a gente fica na perspectiva de montar um orçamento, né, só com recurso externo, Não, pois é. né, Não, ele é uma peça de ficção e ficção é bonito na cultura quando a gente está falando de teatro, a gente está falando de livro, a gente está falando de cinema. Verdade. Né? Mas na vida concreta e na política pública isso não se dá dessa forma. Né? Então, 1% do orçamento de cultura é algo que está sendo construído para o próximo período. Né? Mas, para além disso, é efetivamente a gente trabalhar de baixo para cima. Né? É trabalhar com a democratização dos processos, é trabalhar com uma participação mais efetiva para além do próprio Conselho Municipal de Cultura, né? Construindo e consolidando as parcerias, mas reconhecendo nos agentes e nos novos agentes culturais figuras fundamentais, né? Nesse processo de alavancagem da cultura enquanto política pública, na perspectiva de identificarmos também artistas e talentos locais para alta performance. Né? Porque, de novo, a gente pode ter em todos os setores, mas a gente não pode esquecer a dimensão econômica da cultura ou da indústria criativa. E, bom, aí tem literatura, a Daia varrer já, né? Tem pesquisa do ano passado feita pela SEDAC, indicando que a indústria criativa é uma das potências do estado do Rio Grande do Sul, né? Maior do que a indústria automotiva, por exemplo, em relação à mão de obra e faturamento. Então, é olhar para frente, né? É perceber isso acontecendo aos nossos olhos, assim, e isso a gente quer em Novo Hamburgo. Né? A gente quer prosperar a partir dessas alternativas também. Né? Muito bem. Dudu News, chegando ao final do programa de hoje. Realmente são ideias e projetos muito interessantes. Na inauguração do Lar da Menina, eu e o secretário Ralph saímos ali na porta, né, na fachada do Lar da Menina, do antigo Lar da Menina, e olhamos para o centro histórico de Novo Hamburgo e pensamos na potência que tem aquele centro, que daqui a alguns anos, talvez, esse centro poderá ser realmente uma potência do jeito que pensamos. E aí poderemos receber só aqueles eventos de Natal que foram feitos no ano passado pela Prefeitura e pelas entidades parceiras, empresas parceiras, foi a coisa mais linda, né? Esperamos que em 2021 isso volte. Amém. Porque esse ano a gente estaria aí, alguns dias atrás, com esses eventos na lista. Infelizmente esse ano não foi possível, mas veio o Papai Noel em cima do caminhão, veio a turma dele. Estão aí percorrendo todos os bairros da cidade, né? Com saxofone, com um monte de coisa, muito legal mesmo. Tu então, vai pagar um café lá na Casa das Artes, então? Na Casa das Artes. Tu vai na Casa das Artes, lá da menina, tu vai pagar o café? Olha, acho que... Eu tô dizendo isso, acho que que ele me mandou ali acho por que aí. se eu aprender um pouco mais de educação financeira, eu pago sim. Mas tu me mandou ali no ar essa semana que nós vamos ia tomar um café lá. Acho que a gente tem que fazer um programa lá também, viu, Rodrigão? Não, tudo Tomando bem, café. mas não e fazendo foge um da programa. responsabilidade. Vai pagar um café ou não vai? Vou pagar. Então tá bom. No último programa de 2020 gravado, eu digo que eu vou pagar. Então, posso emendar já Teu ponto final. e desejar a todos os nossos queridos hamburguenses, telespectadores, ouvintes, comunidade, que a gente possa ter um Natal muito bonito, mesmo à distância esse ano, que a gente possa se cuidar, né, porque a situação ainda é muito complicada no Vale dos Sinos, mas que a gente não possa deixar de ter esse espírito de Natal, que é tão bonito e que é uma tradição na maioria das famílias da nossa cidade, esse espírito, essa combustão, né, é o nascimento de Jesus, né, um momento muito especial, e que esse ano, hoje à noite, às 7h pouquinho, poderemos ver a reedição
da união de Júpiter e Saturno, aquela famosa estrela de Belém. Não tem medo, não. Eu tenho medo, assim, mas eu vou dizer pra ti que depois de 800 anos acontecer em 2020, deve ser porque alguma coisa muito especial tá por vir por aí. Ou ajeita ou desarranja tudo de uma vez. Que coisa louca. Mas feliz 2021, Feliz Natal a todos e vamos reviver esse espírito mesmo nesse ano tão difícil. Secretária Maricela Guacelli, parabéns pela indicação, né, pela recondução ao cargo de secretária de Educação da nossa cidade. Sucesso para a senhora nessa nova gestão, que a gente possa acompanhar muitas conquistas, muitos prêmios dessa secretaria, das pessoas, dos nossos professores, né, que são destaques nacionais há muito tempo e que fizeram igualmente bonito nesse último mandato. Seu ponto final, secretária. Meu ponto final é agradecer a confiança da prefeita Fátima, né, em me convidar novamente para seguir à frente da Secretaria de Educação nessa pasta, né? E acho que é um privilégio, também é uma honra. Agradecer à cidade, porque penso que a cidade merece que esse governo, que essa gestão se encerra aqui, né? Mas que uma nova gestão que se inicia num outro formato, né? As pessoas mudam, as pessoas passam, né? Nas nossas próprias organizações, né? Dentro das secretarias, as pessoas também se modificam, né? A organização se modifica, a gente aprende e cresce. E isso é importante. Eu quero sempre estar aprendendo e crescendo junto com a equipe da educação. Eu trabalho em equipe e desejo que a gente possa continuar trabalhando assim. Desejo também que todos tenham um Natal feliz, né? Que seja amor, né? Que tenha amor no coração das pessoas e que todos se cuidem muito, né? Não dá pra gente pensar que o vírus passou. Está aí, a gente não pode vacilar, né? Então, que estejam em família, mas que com muito cuidado. Um abração a todos, boa noite. Estamos loucos por uma aglomeração, mas não é hora ainda, né? Não é hora. Secretário Ralph Cardoso, novamente, igualmente, parabéns pela distinção da prefeita Fátima, sucesso nessa tua nova gestão, que seja de muito êxito, que a gente possa comemorar cada conquista juntos aí. Teu ponto final, secretário. Eu quero agradecer muito, né, Rodrigo e Dudu, né, da casa já o Dudu, né, agradecer muito, assim, o carinho de sempre, né, a acolhida e também os puxões de orelha sempre que necessário, porque eu acho que é isto, né, eu acho que essa cumplicidade, essa amizade, esse desejo maior que é Novo Hamburgo muito bem, né, o melhor possível. Eu acho que ele é feito disso tudo, né? Afeto não é só dizer sim, né? É puxar a orelha de vez em quando, é pegar pelo braço, olha, vem cá, vamos dar uma conversada. E isso tem sido feito assim na cidade e aqui, especialmente na Vale TV, sempre, né? Quero agradecer muito, né, o convite para a recondução na Secretaria da Cultura por parte da prefeita e dizer que isso é resultado do trabalho de uma equipe muito, muito, muito valorosa, com um brio gigantesco, que é a equipe da cultura, né? Tanto quanto é da educação, tanto quanto é, e falei isso no lado da menina, né, a entrega que os servidores públicos fazem, né? Então, não acontece nada, por melhor que seja a gestão, se os servidores públicos não forem capazes e não tiverem a entrega necessária, e isto vem acontecendo também. E quero desejar um Feliz Natal, né? Um ano maravilhoso, dizer que a gente tem que cuidar muito mesmo, a Maricela traz isto, né? O Natal é um momento em que a gente quer muito abraçar, a gente quer muito beijar as pessoas, a gente quer o colinho de pai e mãe, a gente quer fazer tudo o que sempre fez, né? Mas é o momento da gente esperar um pouquinho mais, né? Se a gente ama de verdade, a gente tem que ter cuidado redobrado com essas pessoas, né? E ter a paciência, né? A paciência amorosa, né? Para chegar em 2021 inteiro, né? E chegar no Natal de 2021, aí sim, fazendo toda a festa do mundo, fazendo o que o Dudu trouxe ali, né? Da gente se encontrar de novo nas praças, da gente poder se abraçar e olhar para trás vendo que o pior passou, né? Mas foi nesse momento que a gente também semeou o melhor que tem por vir. Amém.
Agradecendo muito essa bancada maravilhosa dessa segunda-feira, sobretudo o carinho da sua audiência. Amanhã à noite mudando de conversa, né? O Vani e o César vão trazer pra gente o melhor da música popular brasileira durante 1 hora de programa. Um preview do que vem aí em 2021, desse belo programa, novidade na nossa Vale TV. E a gente volta na quarta-feira, a partir das 21 horas. Fala, Dudu. Vamos encerrar o programa de uma forma diferente? Para a última gravação do ano, vamos levar essa frase para 2021, porque eu acho que é uma frase muito importante. Enquanto há vida, há esperança. Amém. Até lá.